Galera, todos nós sabemos que Cavaleiros do Zodíaco realmente fez um sucesso estrondoso, né? Nos anos 90, cara, só se ouvia falar em Cavaleiro do Zodíaco, Saint Seiya. Realmente um fenômeno da TV brasileira. Mas o que eu vim trazer para vocês aqui nesse vídeo hoje é que se algum anime, ok, dos anos 2000, da era do século 21, hoje, lá nos anos 90, faria o sucesso que os Cavaleiros do Zodíaco fez? E aí, vocês concordam ou não? Ou será que Cavaleiros do Zodíaco foi uma exceção devido ao tempo? Então fica aqui com a gente vai destrinchar isso para vocês, vamos bater um papo legal com relação ao desenvolvimento e o que a gente pode esperar dos animes de hoje com relação aos animes dos anos 90. Então vamos dar um pino lá agora. Dom Coutinho na área, galera. Antes da gente começar, deixa eu pedir pra você se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe, que estamos crescendo graças a vocês, beleza? Dito isso, vamos ao que interessa. Galera, a gente sabe que nos anos 90 os Cavaleiros do Zodíaco foi realmente um fenômeno da TV brasileira, né? Em 1994, em 1994, estreava ali, né, na extinta Rede Manchete, o então e aclamado Cavaleiro do Zodíaco. Cara, foi realmente um sucesso avassalador. Não tinha ninguém que não conhecesse Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco se tornou tão grande como, né, como série, né, como uma força ainda maior no quesito marketing. Por quê? Os caras tinham álbum, os caras tinham bala, tinha brinquedo, camisa, cara, CDs, ok? Tudo. Realmente Cavaleiros do Zodíaco investiu pra tudo quanto é lado. Cavaleiros do Zodíaco faturou muito aqui no Brasil. Muito. Mas por que aqui no Brasil? Porque, por incrível que pareça, Cavaleiros do Zodíaco não fez tanto sucesso no Japão. Mas aqui, cara, nós realmente abraçamos essa causa. Abraçamos Cavaleiros do Zodíaco como se fosse algo único e nunca visto antes. E olha que naquela época a gente não tinha, ok, um conhecimento aprofundado com relação a anime. A gente não sabia diferenciar direito o que era anime e desenho. Ok? Desenho eu falo como era desenho americano. E o anime a gente entendia que era também desenho americano para algumas pessoas. Mas mudava muito com relação aos gráficos, ok? E design dos personagens. Então a gente não tinha muita essa interação. Um é parecido com o outro. Não. A gente entendia que desenho era desenho. E Cavaleiros do Zodíaco era um desenho muito bom. De fato. E assim como eu falei, faturou de tudo quanto é lado. Era verdadeiramente uma indústria de marketing, de fazer dinheiro, tá? E aí a gente sabe que após a sua estreia, o sucesso realmente subiu e até sustentou a Rede Manchete por alguns anos, porque a Rede Manchete estava à beira da falência. E aí, cara, ela resolveu investir aí nos animes. A gente tinha também alguns animes, mas não era tão conhecido, era muito antigo. Mas a forma como Cavaleiro do Zodíaco foi nos apresentado, cara, uma coloração diferente, os personagens usando armadura, Cosmo, ok? Desenhos mirabolantes, realmente aquilo ali foi muito atrativo, foi a receita perfeita do sucesso. Então, Cavaleiro do Zodíaco, quando foi lançado, não tinha ninguém que não gostasse. Ok? E aí entrou, ok, na página da Manchete e fez um sucesso incrível, sustentando a própria emissora durante alguns anos. E aí a gente sabe que após, né, uma determinada jornada, a Rede Manchete ela reprisava o Cavaleiro do Zodíaco, sendo que já tinha episódios inéditos. Então o que ela fazia? Ela reprisava, né, os episódios que já foram, né, vencidos, e aí após reprisar ela lançava um episódio inédito. Olha só que inteligência, olha só que jogada de marketing, para poder segurar, para a gente poder ficar com aquela vontade. E aí, como é que vai ser o próximo episódio? Realmente, a Manchete, ela soube jogar muito bem isso. Então, ela reprisava e lançava um episódio inédito.
E aí a gente teve sim, né, a saga, né, a Guerra Galáctica, a gente teve a saga da Armadura de Ouro, né, de Capricórnio, tivemos a saga das 12 Casas, a saga dos deuses, né, de Asgard e Poseidon. E aí a gente teve alguns ovos também e alguns, né, filmes que fizeram de fato um grande sucesso. Principalmente a Batalha de Abel, logo quando surgiu no cinema. Cara, para aquela época realmente foi muita grana, muita grana. O cinema lotava, galera, lotava. Então realmente Cavaleiros do Zodíaco era um fenômeno, era um negócio até doentio. Realmente sala de cinema cheia, tinha criança sentada até no chão, para você ter uma ideia, porque vendia muito mais do que era se permitido. E realmente todo mundo queria assistir. Então, tudo que era relativo a Cavaleiros do Zodíaco era fenômeno, não importa. Eu lembro que, cara, eu tinha álbum de figurinha, bala, né? A gente chupava aquelas balinhas e vinha ali, né, os Cavaleiros de Ouro, vinha todos os tipos de cavaleiro. E aí, claro, os próprios, né, os bonecos da Bandai, que eram muito famosos. E realmente, quem tem esses bonecos ainda hoje, olha, conserve que vale uma bala, ok? Então faturou com músicas, tiveram sim CDs, cantaram aí nas emissoras brasileiras. E Peixes tem coragem para vencer. Libra são os seus heróis. E cara, todo mundo queria saber de Cavaleiros do Zodíaco. Olha o fenômeno que esse desenho, né, de Masami Kurumada representou para o nosso país. E é incrível, né? Porque é um desenho que foi criado no Japão, teve origem no Japão e não fez tanto sucesso assim como fez no Brasil, certo? Agora, com relação aos animes que a gente tem hoje, no século XXI, a gente sabe que tem muitos, né? Agora a gente está na espera aí de um grande clássico, que é o próprio Demon Slayer, que está aí na sua reta final. Reta final, diga assim, que vai ter 3 filmes para poder ter a conclusão do desfecho do Castelo Infinito. Então tá todo mundo ali no hype, tá todo mundo naquela euforia, naquela empolgação para ir pro cinema, para assistir aí, né, o desfecho de Demon Slayer. E aí a gente sabe que é um desenho que realmente é muito tecnológico, muito bem apresentado, designs únicos, animação perfeita, digna de cinema. Realmente Demon Slayer dispensa a apresentação. Mas não somente ele, nós temos também aí o próprio Kaiju No Age, que também chegou aí no século XXI para, né, abadalar aí o mundo dos animes. E muitos outros, cara. Mas realmente, com todo esse, né, com toda essa bagagem de anime, vocês acham que algum deles, se fosse apresentado nos anos 90, teria o mesmo impacto que Cavaleiros do Zodíaco teve? Comentem aí que a gente vai adorar saber. Eu sei que depois de Cavaleiros do Zodíaco nós tivemos Yu Yu Hakusho. Cara, Yu Yu Hakusho também foi um fenômeno incrível. E muito, digamos, especificamente por conta também da sua dinâmica, né? Da sua narrativa com relação ao mundo espiritual, que era diferente da pegada dos Cavaleiros do Zodíaco, que eram personagens que não usavam armaduras, mas tinha uma temática muito diferente, né? Relativa ao mundo espiritual. E aí a gente sabe que fez um sucesso avassalador também, inclusive por conta da sua dublagem, que até hoje nenhum outro anime, ok, que passou aqui no Brasil, que teve aí sua passagem aqui nas terras BR, não teve uma dublagem tão importante quanto a do próprio Yu Yu Hakusho. Até mesmo os próprios dubladores falavam que eles se divertiam ao, né, interagir com um personagem no estúdio, porque os personagens se caracterizavam como eles, como a gente, como dias normais, como eu e você. Realmente é algo muito importante, né, pra gente absorver e entender a importância que um dublador tem na vida de um personagem. Certo? Então, com o século XXI aí, mostrando todos os tipos de anime, tudo que vem sendo nos apresentado hoje, será que teria o mesmo impacto de Cavaleiros do Zodíaco nos anos 90? Olha, eu posso dizer que depende muito do anime, depende muito da característica e da própria, como eu posso falar aqui, da própria narrativa em si, ou seja, do próprio tema também. Tá? Até porque tudo que está sendo apresentado hoje nos anos, né, no século XXI, muita gente acredita que é tudo mais do mesmo. Não tem mais aquela empolgação que os animes de antigamente trariam. Mas é claro que hoje os animes eles estão muito mais automáticos. Como assim automático, Dom?
tem muita perfeição, sabe? Tem muita tecnologia envolvida, tem muito design que realmente dispensa apresentações. Realmente, a gente encontra muita qualidade em cima de todo o cenário do anime. Mas, mesmo com toda essa bagagem, muitos animes ainda não entregam uma boa história, não entregam uma boa evolução, não tem uma boa narrativa, não tem um roteiro muito apropriado com relação ao próprio personagem, ok? Como por exemplo aqui, vou dar um exemplo aqui, cara, é como se falar do Saitama. Todos nós sabemos que o Saitama, no universo do One Punch Man, realmente, ele é um cara fora de série, ok? Realmente dispensa apresentações, é o cara mais poderoso que existe, aonde tudo que ele tem que resolver, ele resolve numa única bordoada. Quando surge um inimigo pro Saitama, todo mundo já sabe que ele vai vencer num único soco, ok? Então, todo mundo já está automaticamente, né, já preparado, sabendo o que vai acontecer, independente de qualquer que seja o vilão. E o que eu quero dizer com isso? Está muito automatizado, tá? Está muito assim, cara, e aí? Não sai disso? É claro que se o Saitama fosse apresentado pra gente nos anos 90, cara, ia dar bom. Ia dar bom, pode ter certeza, porque ia ser um negócio surreal, ia ser um negócio incrível. Até porque naquela época, todo mundo que assistia Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, cara, saía pra rua pra dar um cólera do dragão, um pó de diamante, um ave fênix no coleguinha. E porra! imagine o caboclo dando um soco sério do Saitama naquela época. Cara, ia ser um negócio bizarro. Eu acredito que o One Punch Man, sim, daria sucesso. Tem bem a característica de anos 90, você concorda? Mas no contexto geral aqui que a gente quer trazer para vocês é que, será que os animes, ok, apresentados hoje, tem esse impacto que Cavaleiros do Zodíaco teve? Comentem aí que a gente vai, né, comentar junto com vocês, a gente vai debater isso, a gente vai deixar coraçãozinho. E comentem também qual seria o anime de sua preferência que você adoraria ver nos anos 90, né, para representar aí a sua geração. Assim como eu sei, assim como eu entendo que Cavaleiros do Zodíaco marcou muito a minha geração, a geração dos seus pais e de muita gente. Realmente foi um marco na história. Beleza? Então, qual é, né, o anime, ok? Em tempos atuais, em tempos modernos, que faria sucesso nos anos 90? Comentem que é muito importante e a sua participação é muito mais ainda. E claro, não se inscrever, que a sua inscrição nos ajuda, cara. Estamos crescendo graças a vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu, fui!